Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui em mais SBD para levar um pouco da palavra de Deus, um pouco de conhecimento e de palavra de sabedoria à nossa casa, à casa de cada um de vocês, porque antes de Deus falar com vocês através da palavra dele, ele fala comigo. Semana passada discorremos um pouco sobre Atos capítulo 24, sobre a prisão de Paulo, as acusações que ele sofreu e como Félix agiu nesse tempo todo com Paulo, ali sendo ganancioso, sendo desonesto, né? E hoje nós vamos estudar Atos capítulo 25. Antes nós vamos orar e eu peço você já que pegue sua Bíblia, já deixe sua Bíblia aberta, leia essa história, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre tem uma lição para dar para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais SBD, te agradecemos por cada pessoa que hoje tirou um tempinho para estar aqui na sua presença, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e fale a cada um de nós através da sua palavra nessa manhã e pedimos também, Senhor, que a gente possa colocar em prática tudo que aprendemos aqui. E é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, bora lá, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 25. Vamos só falar aqui um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre esse texto, que ele é um texto pequeno, mas um texto bastante relevante. Paramos quando Félix foi sucedido por Festo, né? Félix sai e Festo assume o lugar dele no governo, né? E Paulo continua preso, já tinha mais ou menos 2 anos que Paulo estava preso, né, naquela situação ali. Félix não quis liberá-lo, até porque ele não aceitou pagar propina, a gente viu isso na aula passada, semana passada. E lá, quando Festo assume, Festo então vai se inteirar de tudo que está se passando dentro do governo, né? Festo assumiu um novo governo e para isso ele foi se inteirar de tudo. E dentre as coisas que ele foi se inteirar, foi justamente sobre a prisão de Paulo. Quando ele chega lá, quando ele vai a Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém ali, todos aqueles líderes judeus correram para ele lá e falaram, agora vamos contar para ele, vamos tentar fazer a cabeça deste homem. Então, eles acusam Paulo, faz toda aquela ladainha das acusações, e já no coração dele já estava aquele planejamento, lembra da emboscada, de eles conseguirem transferir Paulo de volta para Jerusalém, para no meio do caminho fazer uma emboscada e matar ele. E aí eles querem dar continuidade a esse plano. E neste momento, eles fazem todas as acusações tentando convencer Festo a transferir Paulo de volta para Jerusalém. Só que Festo percebe que tem alguma coisa errada naquela situação toda, naquilo tudo que estão falando, né? E ele percebe essa situação e nega esse pedido de transferir Paulo de volta para Jerusalém. Fala, se vocês quiserem que ele passe por mais algum julgamento, vocês vêm comigo, vocês descem comigo para onde ele está, e lá a gente vai conversar com ele e vamos poder fazer o julgamento lá, onde ele está hoje. E aí aqueles líderes religiosos descem, confessam até onde Paulo está,
e ali fazem novamente todas aquelas falsas acusações que eles tinham feito antes e que eles já vinham fazendo há muito tempo, tentando ali condenar Paulo. Só que todo o julgamento precisa da palavra da defesa, e aí Festo dá a Paulo direito de defesa. E Paulo, mais uma vez, ali usando ali o seu direito de defesa, Paulo ele diz: eu não fiz nada contra a lei judaica, não fiz nada contra o templo, não fiz nada contra César. E ele fala: estão me acusando aí sem provas nenhuma, sem eu ter culpa nenhuma. Paulo ele era conhecedor, e eu já disse isso, das leis romanas, e ele sabia que o que eles estavam fazendo era errado. Então Festo pergunta para ele se ele queria voltar para Jerusalém e ser julgado pelas leis de Jerusalém. E Paulo não aceita. Paulo diz que não fez nada contra aquele povo de Jerusalém, então ele não tem nada que ser julgado por eles. E que o que ele vê nessa situação é que estão armando contra ele, Paulo fala, né? Aí Paulo usa um direito dele que era bastante comum aos romanos. Paulo apela para César. E na lei romana, todo romano tinha esse direito de apelar para César. Quando se apelava para César, era como se apelasse para o Supremo Tribunal, né, da Justiça. E aí Paulo ele apela para César, e naquele momento todos eles sabiam que todo cidadão romano tinha esse direito, e quando se apelava para César, todas as outras regras, todos os outros ali, o povo de Jerusalém já não tinha mais poder sobre ele, e aí tinha que se ouvir isso, né? Tinha que se obedecer essa apelação. E ali os religiosos que estavam acusando Paulo já perceberam que perderam Paulo dali mesmo, porque Paulo seria enviado ali agora para o império para ser julgado por César, para estar à frente de César. Nesse meio tempo, enquanto está se preparando Paulo para ser enviado para César, né? Chega o rei Agripa. Agripa é o rei de Israel. E ele chega com sua esposa, e Festo já tinha visto tudo que estava acontecendo, e Festo resolve desabafar com o rei Agripa o que estava acontecendo e pedir ali a sua opinião. Então o rei Agripa, junto com sua esposa Berenice, decide então ir conversar um pouco com Paulo e ver a versão de Paulo da história. Esse é o capítulo 25, foi bem rapidinho, é um capítulo curto, como eu lhe disse, mas ele traz algumas lições bastante importantes, que é o que nós vamos ver agora. A primeira lição que nós tiramos desse capítulo, e que enquanto eu lia me veio muito ao coração, é que as perseguições e provações são para nos lembrar que existe um Deus que está cuidando de nós, e que ele está o tempo todinho, tudo está dentro dos planos dele, tudo ele vai usar para um bem maior. Essas provações, esses momentos de dificuldade, é para que a gente entenda que há um tesouro na dor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 45, versículos 2 e 3, e eu vou ler na versão da Almeida Corrigida, porque eu já havia lido na versão da King James, o versículo não sai exatamente desse jeito. E eu gostei muito dessa versão da Almeida Corrigida. Abra suas Bíblias aí onde você está, em Isaías 45, versículos 2 e 3, e ele fala sobre essa questão de ter um tesouro no meio da dor. Diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha que interessante, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. A gente, às vezes, enquanto está passando por algum problema sério, alguma situação difícil, como essa que o país inteiro, o mundo inteiro está vivendo, a gente às vezes perde o foco, perde ali
a esperança, perde um pouco também da fé. E a gente esquece que os momentos onde mais a gente aprende, mais a gente cresce, onde as melhores ideias nascem, são nos momentos de dor. Em tempos de paz, em tempos de bonança, em tempos de tranquilidade, não existe criatividade, não existe produção, não existe crescimento. A gente cresce em momentos tumultuados, a gente cresce em momentos difíceis, porque a própria palavra de Deus nesse texto diz que há um tesouro na dor, né? Que nos tempos difíceis Deus nos daria tesouros escondidos. E esses tesouros eu acredito que são aprendizados, são conhecimentos, são lições que a gente pode tirar desse meio, desse caminho tortuoso, dessas portas fechadas, desses destroços que muitas vezes nossa vida enfrenta. E se Deus falou que nos daria esse tesouro escondido, a gente só tem que descobrir qual é esse tesouro. O que eu posso aprender com isso tudo que eu estou vivendo? O que eu posso o que eu posso tirar de lição para isso? E perceber que tudo faz parte de um plano, né? De um plano divino, tudo faz parte ali, nada foge dos olhos de Deus. A gente vê Paulo ser perseguido por várias vezes, já tem vários capítulos aqui que a gente vê essa perseguição de Paulo sendo perseguido, sendo acusado, o povo inventando até testemunha para testemunhar contra ele, e no entanto Paulo ali sem pestanejar nenhum minuto, seguro do que ele acreditava, seguro do que ele crê, né? Outra coisa, outra lição nesse texto de Atos capítulo 25, é que quando você começa a observar quantas vezes aqueles líderes religiosos, gente, observe, eram os líderes religiosos. Se a gente fosse trazer isso para o contexto em que a gente vive hoje, seria pastores, seria bispos, seria diácono, seria pessoas estudiosos da palavra de Deus, pessoas que estavam à frente ali da igreja, não eram qualquer pessoas. E a gente percebe durante esses capítulos de Atos que esses líderes religiosos, eles tinham esse espírito fanático. E a maioria das vezes, esse espírito fanático que tem no religioso, e eu não estou falando em todo religioso, mas eu estou falando numa grande parcela deles, esse espírito fanático, ele busca os seus próprios interesses. E ele usa a Bíblia como desculpa, como base para validar suas intenções, que na maioria não são boas, são más. Essa religiosidade, ela busca cargos, ela busca títulos, ela busca poder, busca dinheiro. E quando eu falo isso, eu estou falando dentro de um contexto de igreja. Hoje a gente vê muitas igrejas entrar em divisão, entrar em briga e entrar em contenda por conta de cargos, por conta de poder, por conta de a pessoa querer dominar, né? Um falando mal do outro por conta disso. Isso é o espírito religioso. E vocês podem perceber que na maioria das vezes, quando vão discursar em seu favor, eles dizem: eu orei e Deus me falou. E o que a gente observa é que quando você vê todos os lados da história, aí o primeiro diz: eu orei e Deus me falou. Aí o segundo diz: eu orei e Deus me falou. O terceiro diz: eu estive orando a respeito disso e Deus tocou no meu coração. Como é que Deus fala para uma coisa, para outra coisa, para outra coisa, se a própria palavra de Deus diz que Deus não muda? Que Deus não é como folhas no vento, não é como as estações que ficam mudando. Deus é imutável. E aí você percebe que existe algo aí que está errado. Para um dizer que Deus falou com ele uma coisa, para outro dizer que Deus falou com ele foi outra coisa, e tudo a respeito do mesmo assunto, tem alguma coisa errada. E eu acredito que nesse caso Deus não falou foi com ninguém. É a religiosidade querendo colocar o nome de Deus à frente para que justifique
o que vai fazer e tem o apoio da maioria das pessoas. Quando você lê essas acusações que faziam contra Paulo, as principais acusações era de ele profanar o templo. Aí eles usam algo que era importante para justificar o que eles queriam. O que eles queriam? Matar Paulo. Aí o que eles fazem? Acusa Paulo de profanar o templo porque sabe que teria mais pessoas do lado deles, né? E isso tudo eles profanar o templo, pregar coisa que não tinha nas leis, na palavra, e tudo usando ali as leis, tudo usando a palavra de Deus para chegar no objetivo deles, e que era um objetivo sujo, né? Que era matar Paulo. Pode ser que hoje, no seu coração, seu objetivo não seja matar ninguém. E eu espero que não seja mesmo, em nome de Jesus. Mas lá no fundo, o seu objetivo pode ser chegar a um cargo dentro da igreja, ou de repente chegar a liderar a igreja, ou chegar a ser reconhecido, talvez nem ter o cargo, mas ser reconhecido pelas obras que fazem. E para isso, você tem usado a palavra de Deus como desculpa e dizendo que o Senhor lhe falou. Tome muito cuidado quando você usar o nome de Deus para justificar a sua religiosidade, para justificar os seus desmandos e o que você pensa que está certo. Porque Deus não é homem para que se arrependa do que ele falou. E se ele falou que as coisas aconteceriam de um jeito, ele não estaria mudando para você essa história e mudando para outra história. E tome muito cuidado quando usar o nome de Deus, porque a própria palavra de Deus fala para você não usar o nome dele em vão, que dirá metido no meio de mentiras ou de falsas verdades, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. E nós não sabemos o que é melhor para nós não sabemos o que é melhor para a casa de Deus, para o templo. Na verdade, quem sabe isso tudo é Deus, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, e é Deus quem sabe o caminho melhor que seu povo deve seguir, né? Então a gente vê aqui que esse espírito religioso colocou Paulo ali numa situação muito terrível, e que a gente não faça com que a casa de Deus entre nessa situação de briga, de contenda, de divisão por causa de um espírito religioso, por causa de ganância, por causa de egoísmo nosso, né? Outra lição que é importante que a gente para pensar um pouco neste texto é que Paulo era conhecedor de política. Ele conhecia a política, tudo que envolvia ali os reinos, os governos, essas coisas, mas ele não mexia com partidarismo. Ele conhecia os seus direitos, conhecia das leis, conhecia das políticas, mas não fazia montim, e mesmo que fosse a seu favor, não fazia confusão e não entrava em contenda. Acredito que se naquela época tivesse redes sociais, Paulo não estaria postando, fazendo hashtag Fica Paulo, não estaria fazendo motim, falando mal do governo. O governo Félix não me libertou, então vamos descer a lenha no Félix. Ele é um bandido, ele é um ladrão, ele é isso, ele é aquilo, porque ele estava debaixo do poder de Félix ali. Ele não estaria falando mal depois do outro governo e do outro governo, pelo contrário. Você vê aqui que Paulo, quando ele vai falar com Félix, ele começa a falar com toda educação, com toda reverência. A gente vê isso no capítulo 24. E quando ele vai se dirigir também a Festo, ele também age com toda educação, sem crítica, sem fazer montim, sem nada, né? E até quando ele vai falar dos líderes religiosos que estavam acusando ele, você percebe ali a educação, a moralidade, como quem ele fala, né? Ele diz que aqueles homens estão acusando ele de algo que ele não fez, diz que podem estar tramando contra ele, mas não xinga, não calunia, não fica, né, fazendo aquele montinho. Então, assim, hoje a gente vê o nosso país dividido, né? Estamos no meio de uma pandemia e no meio de uma crise política. E o que eu tenho visto nas redes sociais é muitos irmãos
se metendo no meio da política e está envolvido, conhecer sobre política, está envolvido com as leis e com os nossos direitos, não é errado. O que é errado é você ser partidarista. Você pegar a sua rede social, que eu acredito que é uma ferramenta que Deus deu conhecimento para o homem criar, mas você, em vez de pegar essa rede social para exaltar o nome de Deus, para dar uma palavra de conforto aos outros corações que estão do outro lado ali, que vai ouvir, você, em vez de pegar essa rede social e usar para anunciar o amor de Deus para a humanidade, você usa para postar a palavra ou de apoio à crítica, ou de crítica ao presidente, ou de apoio de crítica a político tal, a político A, o político B, fica fazendo partidarismo. Aí o outro irmão já toma partido do outro lado, aí começa a briga. E a briga tem, seja no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. A gente às vezes vê os grupos que podem trazer tanta paz, porque pode trazer textos bíblicos, uma palavra de conforto, os irmãos brigando por conta de política. A gente vê aqui Paulo extremamente conhecedor de políticas, mas não vê ele tomando partido de lado de seu ninguém. A gente não vê ele brigando, ele arrumando, falando mal de nenhum político, de nenhum governador dele, que estava ali, mesmo ele sabendo que o governador, o Félix, foi extremamente desonesto porque queria propina. Olha só, ele sabia, ele entendia que Festus queria uma propina dele, ele não pagou propina e ficou calado, não saiu fazendo mexerico, não saiu falando, apontando o erro de A, erro de B, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Que aqueles montinhos, aquelas picuinhas, aqueles disse-me-disse, não ia levar nada ele a lugar nenhum. Não ia mudar a situação que estava vivendo. Pelo contrário, ia gerar um desconforto com o seu próximo. Então ele preferiu se proteger e deixar o resto nas mãos do Senhor. E isso foi muito importante. Foi importante porque ele podia dizer: ninguém pode me acusar de nada. Será que hoje, se a gente tivesse num julgamento e que tivesse envolvido todo esse julgamento, essa política, essas coisas, a gente poderia dizer isso, que ninguém pode me acusar de nada? Será que podem dizer isso de você porque você não saiu postando ou defendendo A ou B? Coisas que a gente percebe na política é que hoje, as mesmas pessoas que defendem hoje são as pessoas que estão acusando amanhã, porque hoje política, hoje a gente descobre, acha que um é bom e amanhã a gente descobre que aquele que era bom é ruim e realmente estava mentindo, ou aquele que parecia que era ruim de repente agora é bom. Então isso tudo muda muito. E aí, se eu tomo partido, eu corro o risco de acontecer isso, de repente, quando isso virar, como é que fica a minha palavra, como é que eu fico diante dos meus irmãos em Cristo, diante dos meus amigos, diante da minha família, de todas essas pessoas que eu briguei, que eu arrumei picuinha só porque eu tô querendo defender alguém que nem sabe que eu existo. Então, assim, a gente tem que parar um pouco e pensar o que Deus quer com isso tudo. Lembra lá da primeira coisa que eu falei? Qual o tesouro que tem escondido no meio dessa escuridão todo dia que eu preciso tirar daqui? Com certeza o tesouro não é esse disse-me-disse, não é essa picuinha, não é essas confusões. Pelo contrário, eu tenho certeza que nesse momento Deus quer lhe usar, mas para abençoar a vida do irmão. Deus quer lhe usar para que você seja canal de bênção, canal do fluir do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo não guia ninguém para que faça partidarismo, nem em redes sociais, nem em grupo de WhatsApp. Então, que a gente aprenda um pouco com Paulo, ser conhecedor da política, mas não fazer com que essa política vire motivo de briga, né? Vamos para a próxima coisa aqui, o próximo aprendizado desse texto. Paulo, ele tinha a consciência limpa, ele sabia que ninguém poderia acusá-lo de nada. Ele vivia uma vida, e eu falei isso semana passada, ele vivia uma vida íntegra, correta, ele cumpria todas as suas obrigações, porque ele tinha obrigações e ele cumpria todas elas, e por isso ele sabia que ninguém podia acusá-lo de nada. Quando a gente vive uma vida íntegra aos pés do Senhor, quando a gente vive
fazendo as coisas que são certas, a gente sabe que ninguém pode acusar a gente de nada. Então a gente anda de cabeça em pé, né? E pode simplesmente fazer que nem Paulo, dizer não, eu quero que traga provas, porque ninguém tem nada como provar nada contra mim, né? E a próxima coisa, vamos para a próxima coisa aqui. Nesse capítulo nós vemos outra coisa que é fantástico, é a resiliência de Paulo. Gente, ele não ficou preso, não foi um dia, não foi 2 dias. Só nesse pedaço de texto que a gente está lendo e que Paulo ainda não foi liberto, a gente parou aqui no capítulo 25, mas Paulo ainda continua preso. Só nesse meio tempo já se passaram mais de 2 anos. 2 anos. E nesses capítulos vemos a resiliência de Paulo. Paulo não desanimou, não murmurou, não reclamou, não criticou, não ficou se perguntando: eita, e agora como é que vai ser? Eita, eu vou continuar preso, eita, não sei o que. Não, ele não se reclamou. Você não via isso. Você não via murmuração. Você não via: eita, como é que vai ser amanhã? Ixi, eu tinha que estar em tal lugar pregando e não estou aqui. Vixe, e como é que eu vou comer? E será que vão me matar amanhã? Tu não via Paulo se murmurando, se reclamando. Pelo contrário, Paulo foi alguém resiliente. Alguém que estava ali firme diante das acusações. E o que era interessante, ele é desse jeito, e Paulo era desse jeito por causa da próxima coisa que a gente vai falar. Porque Paulo ele tinha essa segurança toda, porque Paulo, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia quem ele era nele, ele sabia quem ele era. Será que você sabe quem é você? Essa semana eu mandei um videozinho que eu acho muito, muito interessante, que fala, eu mandei para algumas pessoas, que fala justamente sobre isso, quem é você. Paulo, ele sabia quem ele era e por isso ele tinha resiliência e por isso ele não desanimou. A Bíblia fala em Provérbios 23, versículo 7, na versão de Almeida corrigida, porque na versão da King James não está desse jeito, a parte A do versículo diz assim: porque como imagina seu coração, assim ele é. Olha que importante tem esse texto, que importância tem esse texto. Porque como imagina o seu coração, assim ele é. Quem é você? E eu fiz essa pergunta até para minha irmã, e fiz essa pergunta para algumas pessoas, e fiz essa pergunta para mim mesmo. Quem sou eu? Se de repente você perde um emprego, se de repente o seu casamento desanda, se de repente o que você acredita você vê desmoronar, quem é você? Você é o profissional, sua vida se resume a ser um profissional, sua vida se resume a ser um pregador, um missionário, uma dona de casa, uma esposa. E se tirar isso tudo, quem é você? Paulo, ele sabia quem ele era, tanto ele sabia quem ele era, que você vê a segurança que Paulo tinha ao chegar na frente dos governadores e se defender. Vocês vão ver a segurança com que ele conversa com o rei Agripa. Você não vê Paulo pestanejar, você não vê Paulo tremer nas bases, você não vê a Bíblia falar que Paulo suou frio, que ficou com medo, nada. Você vê a segurança que Paulo age diante das autoridades. Ele sabia que ele estava debaixo das autoridades, mas sabia que ele não era menos do que nenhuma autoridade daquela. Ele sabia que ele tinha que obedecer, mas sabia que ele tinha que obedecer primeiro a Deus. E que isso não fazia dele estar por baixo de ninguém. Por isso ele tinha segurança. Será que quando eu vou falar com autoridade, quando eu vou falar com alguém importante, eu me tremo todo, fico nervoso? Se isso acontece, será que não é porque você não sabe quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Comece a pensar, e tem um TikTok, eu não tenho TikTok, mas a minha filha me mostrou um TikTok essa semana de um pai com uma filha pequenininha de uns 2, 3 anos na frente do espelho, ele falando para ela, ele falava e ela repetia na frente do espelho:
eu sou alguém especial. Aí ela, eu sou alguém especial. Aí ele fala várias coisas. E uma das coisas que ele fala é assim: eu não sou pior que ninguém. Aí ela, eu não sou pior que ninguém. Ele, mas eu também não sou melhor que ninguém. E ele está ensinando para a filha dele que nós temos que olhar para os outros, que nós temos que olhar para a gente mesmo de igual para igual. Eu não sou melhor, mas eu também não sou pior. Eu posso conversar com qualquer pessoa, desde as celebridades, desde das pessoas que têm cargos altos até o mais simples. Eu posso conversar e olhar nos olhos do mesmo jeito, porque eu sei quem eu sou. Paulo, ele não pestanejou, Paulo, ele não sentiu medo, não se intimidou, não se acovardou diante dos cargos. Você vê que Paulo, ele tinha certeza de quem ele era, ele tinha certeza do objetivo dele, tinha certeza do foco dele. E que essa certeza de Paulo esteja presente também nas nossas vidas, que a gente tenha certeza de quem a gente é. E que nesse momento de crise, uma coisa fique gravada no nosso coração: eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jesus morreu naquele dia, pareceu que era o fim. E eu acredito que foi realmente o fim de muitas coisas. Mas aquilo ali era o fim que estaria dando início a uma nova vida. Todas as vezes que para o homem parece que é o fim, ali para Deus é apenas o começo. Na história de Paulo, você vai ver nos próximos capítulos que essa prisão, toda essa condenação, tudo isso, parecia que era o fim de Paulo. Mas ali era apenas o começo de uma nova etapa que Paulo viveria mais na frente. Hoje, pode parecer que para você e na sua casa é o fim. Você esteja falando, não dá, não tenho mais como sustentar minha família, não tenho mais como dar o próximo passo. Mas não se esqueça, quando para o homem é o fim, para Deus é apenas o começo. 3 dias depois, houve esperança de vida eterna para o mundo inteiro. Quando o homem pensava que era o fim, 3 dias depois, foi o começo de uma vida eterna junto com Deus. Foi o começo de uma vida livre, porque todos os nossos pecados, todas as nossas culpas foram lançadas na cruz. Então, se hoje você está pensando que é o fim para você, se hoje você está aí na tua casa pensando como é que vai ser amanhã, segunda-feira, o que vai ser do nosso futuro, pense nisso. Que tudo parece que está um caos, mas é do caos, da dor, do sofrimento, que Deus tira os melhores tesouros, que Deus faz crescer flores lindas e árvores frondosas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Te agradecemos pelo seu cuidado nesses tempos de crise, nesses tempos de dor. Te agradecemos pelo seu consolo, Deus, aos corações que perderam seus entes queridos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado homens, mulheres, Senhor, e tenha lhe dado para eles um novo motivo de viver a cada manhã, Senhor. Cremos, Senhor, na sua palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu não sei quantos amanhecer virão até que a alegria venha, mas eu creio que a alegria virá, que os tempos de paz virão e que os tempos de prosperidade, de bonança também virão, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor traga paz, sustento, tranquilidade, que dê bonança, Senhor, aos corações, a todos os nossos corações. Supra a necessidade de cada irmão, de cada pessoa que está aqui assistindo essa aula, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima semana. E não deixe de ler o texto. Semana que vem, Atos capítulo 26.